Olá, seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar aqui com você nesse momento para a gente bater um papo sobre autoconhecimento, o caminho do equilíbrio interno. Seja bem-vindo, fique à vontade para fazer perguntas, para interagir. Como eu disse, esse é um bate-papo onde nós vamos falar sobre um pouco mais sobre ansiedade. O que é a ansiedade de fato? Como ela nos afeta, né? Por que é importante olharmos para isso? Então, nós vamos estar conversando aqui hoje sobre isso. O meu nome é Christopher, eu hoje sou professor de yoga, né? Estou como professor de yoga já fazem 5 anos, desde 2008, quando eu conheci o yoga. 2018, quando eu conheci o yoga, a minha vontade já foi de ensinar isso para as pessoas, porque eu percebi a ferramenta poderosa que eu tinha em minhas mãos e, e transformou completamente a minha vida. Me fez perceber que através do contato com o meu interno, eu poderia equilibrar o mundo externo. E por isso, desde então, eu venho aprendendo e ensinando o yoga prático, aquele que a gente aplica no dia a dia, trazendo um retorno, um retorno para as nossas vidas, fazendo com que a gente consiga ficar mais tranquilo, mais calmo, indiferente das situações que estejam acontecendo na vida. Então, isso é um pouquinho do que eu faço hoje. E para começar essa live, eu vou explicar para você por que eu estou fazendo essa live aqui. Muitas pessoas me procuram hoje, né? A maioria das pessoas que me procuram hoje, para ser sincero, elas falam assim: eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa, eu preciso fazer alguma coisa para me acalmar. E eu já sofri muito de ansiedade na minha vida. E através das ferramentas do yoga, dos exercícios respiratórios, de um caminho para dentro, eu consegui equilibrar isso na minha vida de um jeito que eu consiga ser produtivo estando ansioso em alguns momentos. Porque a ansiedade em alguns momentos ela é normal. O problema é quando a ansiedade ela começa a afetar o nosso desempenho do dia a dia. Quando ela começa a afetar o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, a nossa relação com a família e principalmente o nosso próprio corpo. Então, eu estou fazendo essa live para ajudar outras pessoas que talvez passem ou estejam passando pela mesma situação que eu vivi e tantos dos meus alunos viveram na vida deles e que existe uma solução. Então, se você sente tremedeira nas mãos e acha normal, vamos olhar para isso. Não é normal. Se você se sente inquieto, palpitação no coração, sem, sem uma causa aparente, isso também não é normal. Você precisa olhar para isso porque pode ser um sinal de ansiedade. Se você sente sudorese nas mãos com frequência, fica inquieto nos lugares onde você chega, isso também não é normal. Pode ser um sinal de ansiedade. Não estou dizendo que é, mas pode ser. Vamos hoje descobrir o que é a ansiedade, por que nós devemos olhar para isso e, e alguns exercícios práticos que já podem ajudar hoje mesmo a controlar e a diminuir a ansiedade presente em você. Então, a ansiedade está ligado aos nossos pensamentos ficarem presos em algo que ainda não aconteceu. Então, diferente de ficar preso no passado. A nossa mente, ela está sempre pensando, às vezes no passado, às vezes no futuro. A mente ansiosa,
ela foca naquilo que não aconteceu ainda. Ou seja, ela fica presa em imagens de coisas que não aconteceram, mas que podem acontecer ou nunca vão acontecer. Ou seja, fica imaginando coisas. Isso nos desconecta da realidade, do aqui e agora, e nos leva a viver em um mundo mental. Até um certo nível, essa ansiedade é saudável para nós. No entanto, ela pode prejudicar a minha vida, a nossa vida. E eu vou contar uma história para vocês de quando eu sofria muito com a ansiedade. Inclusive, eu nunca contei essa história aqui e muitas pessoas nem sabem que isso acontecia comigo. Quando eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, ficava em casa eu e a minha irmã mais nova. Ela tem 2 anos a menos do que eu. E os meus pais, eles tinham que trabalhar. A gente morava aqui no sítio e eles saíam para trabalhar. Eles vinham pro almoço, saíam para trabalhar e à tarde perto eles iam sempre de moto assim para trabalhar. E, e eu não tinha entendimento das coisas ainda. Eles saíam e eu ficava pensando, meu Deus, olá, seja bem-vinda. Eu ficava pensando, meu Deus, e se os meus pais não voltarem para casa? E aí eu começava a imaginar isso e a imaginar que eles não voltariam mais e que eles estavam mortos e começava a imaginar um monte de coisa na minha cabeça e ficava preso nisso. E eu só tinha 12 anos, então eu começava a chorar, né? A minha irmã nem via isso, porque eu saía de perto, eu ia sair andar no quintal assim. Eu começava a chorar com medo de que eles nunca mais pudessem voltar. Então, eu não sabia naquela época que isso era ansiedade. Eu só sei o quanto eu sofria com isso toda vez que acontecia. Eles saíam de moto para ir em algum lugar. Se eles demorassem muito para voltar, além do que eles tinham planejado, por exemplo, a gente vai ali e já volta, pronto. Para mim era um sofrimento, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, o que aconteceu? E agora? Eu e minha irmã vamos ter que viver sozinhos, nossos pais morreram, e agora? Como que vai ser isso? E ficava, sabe, preso naqueles pensamentos. E eu nem imaginava que se existia ansiedade, eu era totalmente, é, assim, ignorante em relação a esse assunto. E eu sofria muito com aquilo ali. Enfim, fui crescendo, né? E essa ansiedade permaneceu na minha vida. Ela permaneceu de maneira mais sutil. Eu sentia inquietação toda vez que eu ia para um lugar onde tinha muitas pessoas que eu precisava me relacionar. Existia uma crença dentro de mim que eu era uma pessoa tímida. Então, toda vez que eu ia me reunir com muitas pessoas, um grupo de pessoas, eu começava a ficar inquieto, eu não queria ir, eu sempre preferia ficar em casa. Ou seja, a minha ansiedade ela também me afastava de grupos sociais. Então, eu me sentia isolado. Porque é isso que a ansiedade faz. Ela nos desconecta da realidade de fato. E de alguma maneira nos afasta da nossa própria vida. A gente vive preso nos nossos pensamentos e nas nossas ilusões. Por isso é tão prejudicial para a nossa vida. O problema é quando a gente começa a afirmar: eu sou uma pessoa ansiosa. Eu ouço muita gente falando isso: eu sou ansioso. Todos nós temos a ansiedade presente em nós, de alguma maneira. É normal ficar mais ansioso, mais inquieto se você tem um evento importante, uma prova, uma apresentação importante no dia seguinte ou daqui a alguns dias. Agora, se isso te acompanha a ponto de você afirmar que é uma pessoa ansiosa, é porque o seu estado de ansiedade está elevado o tempo todo. E isso afeta o nosso corpo de maneira muito negativa. Eu vou te explicar o porquê. Toda vez que a gente pensa, a gente não pensa somente com a nossa cabeça. Por mais que a gente tenha a impressão de que pensamos só com a cabeça. Já reparou que quando a gente pensa, parece que a gente está pensando na cabeça?
E não é bem assim. Quando nós pensamos, nós estamos pensando com o nosso corpo todo. Ou seja, o nosso corpo todo está reagindo àqueles pensamentos. Imagina um momento em que você se apaixonou na sua vida. Você encontrou a sua maior paixão. Quando você olha para aquela pessoa, te desperta uma sensação no corpo todo, no seu coração, no seu estômago, nas borboletinhas no estômago. Ou seja, olhar para aquela pessoa ou pensar naquela pessoa faz com que desperte uma sensação no corpo todo. Então, o pensamento, ele não acontece só na cabeça. A mesma coisa acontece quando nós sentimos raiva. Se nós sentimos raiva de alguma coisa ou de alguém, aquele pensamento de raiva toma conta de todo o nosso corpo. A gente fica contraído e com raiva no corpo inteiro. Fica claro, então, que o pensamento ele acontece na cabeça e também em todo o corpo, porque há uma liberação bioquímica no nosso cérebro que afeta todo o nosso organismo. E a pessoa que está ansiosa, ela fica pensando no que pode acontecer, ou seja, está ligado um sinalzinho de perigo dentro de nós. E há a liberação de um importante hormônio na nossa corrente sanguínea que se chama cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. E o estresse, assim como a ansiedade, ele não é ruim, ele nos leva a um estado de alerta. Então nós ficamos alerta com aquilo que pode ou não acontecer. E é um sistema de defesa importante para o nosso corpo. Afinal de contas, quando a gente vai atravessar a rua, a gente precisa parar e observar para ver se não está vindo nenhum carro. Isso é uma forma de ansiedade, vamos dizer assim, de antecipação de algo importante para a nossa vida. Agora, se isso é presente o tempo todo, se esse sinalzinho de alerta fica elevado no nosso corpo, esse, esses hormônios, e esse hormônio principalmente, ele também fica elevado, nos levando a ter dificuldade de relaxar, dores no corpo, inquietação, sudorese, taquicardia. Então, se você tem alguns desses sintomas, observe, porque talvez você esteja passando muito tempo com o alerta ligado, muito tempo ansioso, ansiosa. E com esse hormônio elevado, a gente também tem dificuldade para dormir, dificuldade de concentração. Então, vai ficando difícil realizar as atividades do dia. E é por isso que eu falei que a ansiedade começa a afetar o nosso dia a dia, o nosso desempenho, porque nós estamos sempre antecipando algo, esse hormônio eleva e a gente não consegue naturalmente mais voltar ao nosso estado normal, que é o nosso estado de paz, de tranquilidade, presente em todos nós. Faz sentido para você essa conversa? Agora, o que não é ansiedade? Porque a ansiedade hoje, ela é tratada como uma doença. No entanto, eu falei para você que a ansiedade, até um certo nível, é normal. E sim, estar ansioso em alguns momentos da vida é normal. Quando isso se torna frequente, todo dia, a ponto de você afirmar eu sou ansioso, talvez esteja se tornando um problema. E aí é tratado como uma doença, porque isso ao longo do tempo vai gerando disfunções hormonais no nosso corpo. Muitas vezes a gente precisa ter mesmo o auxílio de remédios
para voltar para esse estado natural. E o remédio é um importante paliativo dentro do tratamento para a ansiedade. Para algumas pessoas, é lógico. Esse remédio, então, ele ajuda você a voltar a esse estado natural. No entanto, se você não fizer nada mais além de tomar o remédio, a tendência é que com o tempo essa ansiedade ela vai se acumulando novamente e você precisa aumentar a dose do seu remédio. Por isso que eu disse, o remédio é um importante aliado no tratamento da ansiedade. Nós devemos buscar recursos para controlar a causa dessa ansiedade. Por quê que você fica ansioso, ansiosa o tempo todo? Então, nós precisamos saber diferenciar o que é ansiedade e o que não é ansiedade. Como eu disse, se você tem uma prova, uma apresentação importante, é normal estar ansioso. Agora, se não está acontecendo nada, está tudo bem, você está se sentindo inquieta, aquela sensação de que uma ânsia de alguma coisa para acontecer, um apeito no peito, aí precisa olhar para essa situação. Pode haver algum desequilíbrio que está causando essa sensação, esse estado de ansiedade. E hoje, de certa forma, nós somos treinados a estimular o nosso foco, ou seja, a nossa mente ela é estimulada a ficar pensando sempre naquilo que nós queremos. Né? Ah, eu quero aquele celular novo, eu quero aquela casa, eu quero construir, sempre buscando algo no futuro, como se fosse impossível estar feliz no presente com aquilo que nós temos. E aqui, o exercício de presentificação faz toda a diferença. Conforme eu fui praticando yoga, quando eu comecei, a maior sensação que eu tive foi a de paz, de conexão comigo mesmo. Na primeira aula, eu já senti algo diferente. Sabe o que é mais legal? Os alunos que chegam até na escola, às vezes eles relatam assim: eu sou ansioso, os meus pensamentos não param. Aí eu falo: vamos fazer um exercício de respiração juntos. A gente deita, sente o ar que entra, o ar que sai. Vai prestando atenção no movimento do seu abdômen. Perceba seu corpo. Como está seu coração? Quais as sensações nesse instante? Respire o mais profundo que puder. E após 3 ou 4 respirações, é muito maravilhoso, assim. Eu falo, e aí? Como você tá? Como você tá se sentindo agora? Nossa, tô mais calma, tô mais tranquilo. Conseguiu ficar pensando em outra coisa enquanto concentrava na sua respiração? É verdade! Eu não pensei. Então, chega a ser mágico de ver nos olhos dos alunos como eles se surpreendem com um exercício simples, quando aplicado, quando praticado, faz muita diferença. E isso, esses exercícios, essa conexão com o momento presente me ajudaram a controlar a minha ansiedade e manter em níveis saudáveis. Hoje, eu ainda me sinto ansioso. Eu comentei com vocês na primeira live que eu fiz. Eu falei, nossa, tô aqui animado para a gente começar. Tava bastante ansioso. Hoje já tá mais tranquilo. Ainda tem um pouco de ansiedade toda vez antes de eu começar aqui a conversar com você, porque é diferente. E tudo que é novo
gera essa ânsia, essa antecipação de algo que pode acontecer, porque é desconhecido. E um certo nível é bom para nós, porque faz com que nós estejamos abertos para experimentar coisas novas, com cautela, com atenção. No entanto, no dia a dia, essa ansiedade, essa necessidade de controle sobre as coisas, ela vai se tornando uma ilusão tão grande, a gente vai criando algo tão grande dentro da nossa cabeça que se torna um fantasma. Assim como quando eu era criança, que toda vez que os meus pais saíam de casa, eu começava a chorar e achar que eles não iam voltar, porque tinham morrido. Era um fantasma que convivia junto comigo e me acompanhava toda vez que aquele gatilho era acionado. E isso, como eu disse, influenciava meu corpo todo e me fazia muito mal. E eu nunca conversei isso com os meus pais, porque eu achava bobo, onde já se viu, tá chorando com os pais saírem de casa? E, e até mesmo às vezes a gente fala isso para as pessoas. Ah, nada a ver isso, está nada a ver isso que você está pensando. A gente menospreza o sentimento do outro, sem saber o que o outro está passando no mundo interno. Porque uma pessoa que é ansiosa, muito presa nos pensamentos, está desconectada da realidade. E, e muitas vezes a gente menospreza isso. Então a gente precisa dar atenção para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos e direcionar os pensamentos para o local correto, para que possa haver uma desconexão então dessa ansiedade, desse fantasma que nos acompanha no nosso cotidiano. Nós precisamos perceber com mais atenção o momento presente, que é onde a vida acontece. E você já reparou que esses pensamentos que ficam invadindo a nossa cabeça de coisas que podem acontecer, a maioria, ou praticamente todos, nunca acontecem? Os meus pais estão vivos até hoje, por exemplo. Mas eu sofri muito tempo com essa situação. Eles saíam, eu ficava chorando. Eles saíam, eu ficava chorando. Até que eu comecei a me distrair com outras coisas na época. Comecei a jogar videogame. Aí a minha mente ficava concentrada no videogame. Eu não conseguia, não sofria mais tanto por estar ali concentrado, não pensava em outra coisa. No entanto, isso também me levou a outros problemas. Porque quando nós direcionamos o nosso pensamento, a nossa atenção de algo externo, ou seja, eu ficava pensando no não retorno dos meus pais e comecei a direcionar a minha atenção para uma outra atividade que estimulava a minha mente, que também me levava a uma desconexão da realidade, isso acabou se tornando um problema na minha vida e que eu precisei também tratar isso, né? Porque eu fiquei viciado em videogame, a ponto de eu precisar desligar tudo e parar por um tempo, porque estava interferindo na minha vida cotidiana. Ou seja, eu troquei um problema pelo outro e isso não resolve, né? Por isso eu estou conversando aqui hoje com vocês, para dizer que tem uma solução. Se você acha que você é uma pessoa ansiosa, você pode sim voltar a se conectar ao seu estado natural através de exercícios respiratórios, através de alguns movimentos que a gente faz com o corpo, exercícios físicos e também equilibrar a alimentação. Aquilo que a gente come influencia os nossos pensamentos. Um exemplo disso, eu gosto de usar esse exemplo porque assim, se você come comida que está estragada, você vai passar mal, logicamente. Enquanto você está passando mal, você não vai conseguir pensar em outra coisa a não ser aquilo que está te fazendo mal.
Quando nós comemos alguns tipos de alimentos, a nossa mente tende a ficar mais acelerada, porque existe uma química, uma biologia presente em cada alimento que afeta diretamente todo esse sistema. Eu tenho uma aluna que ela sofria muito com ansiedade. Ela falou: Cris, eu não consigo estar presente. Eu sempre estou viajando nos pensamentos. Eu gostaria de ler aqui para vocês o depoimento dela. Ela faz yoga com a gente. Ela disse assim: o yoga mudou a minha vida. Eu aprendi e continuo aprendendo muito. Melhorou minha ansiedade, minhas dores, minha irritabilidade. É visível o quanto me faz bem. Essa avaliação está lá no nosso Google. Ela era muito irritada porque o nível de cortisol elevado. Se o nosso nível de cortisol está elevado, qualquer coisa nos estressa. Então, se você se irrita muito fácil com as coisas, mesmo que seja internamente, que você não coloque isso para fora, pode ser um sinal de ansiedade. É preciso olhar para isso. E através dos exercícios de respiração, os movimentos, ela conseguiu se conectando a esse estado natural que está presente em nós. O que nos tira desse estado natural é a conexão somente com os nossos pensamentos, das coisas que estão para acontecer. E por mais que pareça impossível soltar esses pensamentos, existe um caminho, o caminho do equilíbrio, o caminho para dentro. Faz sentido para você essa conversa? Você já conheceu alguém dessa forma, muito irritado, está sempre pensando em algo que pode acontecer? Muitas vezes a pessoa foca até mesmo naquelas coisas negativas, como eu fazia, né? De, tá viajando no carro, já pensa nos acidentes que pode acontecer. Isso, isso acaba afetando o nosso corpo de maneira muito negativa. Você conhece ou já se sentiu assim? Tem se sentido assim com frequência? Agora, sobre ansiedade ser tratada hoje em dia. A ansiedade tem cura, né? Já que ela é tratada como uma doença. Como eu disse, a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Em alguns momentos nós vamos se sentir ansiosos. É preciso ter as ferramentas adequadas para lidar com essa ansiedade, com essa ânsia dentro de nós e voltar a se conectar com o momento presente, aliviando assim as sensações de tensão muscular, aliviando a sensação de estresse, de irritabilidade, melhorando o nosso sono. Então, nós podemos aprender a conviver com os momentos de ansiedade, entendendo que se você passa muito tempo em um estado ansioso, isso não é normal. Você precisa fazer algo, porque à medida que a ansiedade fica elevada por muito tempo no nosso corpo, afeta a nossa biologia interna, desencadeando outros problemas físicos. Por isso é tão importante esse caminho de equilíbrio interno, de autoconhecimento, de perceber o que está acontecendo com o seu corpo. Isso vem de uma vivência mais profunda consigo mesmo. É preciso se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Como eu estou me sentindo? Ah, não tem tempo. Às vezes eu escuto isso. Não tem tempo. A pessoa que é ansiosa, ela tem ela tem isso com ela. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer mais, preciso. Tá sempre buscando, não tem tempo.
Uma hora vai ter tempo, porque o corpo não aguenta. Tudo que está em desequilíbrio gera uma consequência. E uma hora o seu corpo faz você parar, você querendo ou não, vai desencadear uma dor, uma doença mais séria, onde você vai ter que parar de trabalhar, ir no médico, consultar e fazer todo um processo de tratamento para aquele problema. Aí o que acontece? A pessoa continua sem tempo. Ah, não tem tempo, eu tratei isso agora, beleza, vai, não tem tempo, não tem tempo. E aquela ansiedade vai consumindo e de repente tá doente de novo, querido, querida. Vai ter que parar novamente. A pessoa que não tinha tempo vai ter que parar novamente. Então, é muito melhor praticar pequenos exercícios diariamente, como como cuidar dos dentes, sabe? Você faz ali escovação dentária, pequenos momentos do seu dia para que você não tenha um problema mais sério na sua boca, nos seus dentes. Assim é com a nossa mente. A gente precisa fazer pequenos exercícios diários para que a gente não tenha um problema mais sério. Por que que a gente faz a limpeza dos dentes e não faz a limpeza da mente? E olha que a gente usa muito mais a nossa mente do que os nossos dentes. Então, é importante olhar para isso. É importante voltar a se conectar com a nossa presença, porque é na presença que essa tensão, essa ansiedade se dissolve e a gente consegue então relaxar, soltar o controle, simplesmente estar. Dessa forma, a nossa ansiedade, ela deixa de nos consumir e a gente passa a ter momentos de presença, de equilíbrio, entendendo que nós não somos os nossos pensamentos, por mais que eles afetem a nossa realidade. Faz sentido para você essa conversa? Se você tiver dúvidas, pode enviar aqui nos comentários, ou se você estiver assistindo essa live em algum outro momento, você pode enviar também no direct ou deixar nos comentários embaixo da live as suas perguntas. Ok. Agora eu vou convidar você para fazermos um breve exercício que você pode usar hoje mesmo, no seu dia, inclusive agora, para liberar toda a carga de ansiedade presente nesse instante. Primeiramente, nós vamos sentir o corpo. Simplesmente feche os olhos e perceba como o seu corpo está nesse instante. Perceba a sensação nos pés. Perceba como está sentado nesse instante ou deitado, os ombros. Perceba a sua respiração. Qual o ritmo da sua respiração nesse instante? Relaxe os músculos da face. Vai soltando todo o ar. Esvazie completamente os pulmões. Inspire pelas narinas, expandindo o abdômen, expandindo as costelas. E só relaxe o corpo.
Novamente, vai inspirando o mais profundo que puder. E solte. Agora eu convido você a segurar o ar por 6 segundos. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte. Inspire novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte. Mais uma vez. Inspire. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte. Deixe que a respiração retorne ao normal. E gentilmente abrindo os olhos. Perceba como está o seu corpo nesse instante. Se houve alguma mudança em seu estado interno. Caso não tenha mudado nada, repita mais algumas vezes. Porque dependendo de como está o nosso estado atual, às vezes precisamos fazer essa respiração não só por 3 vezes, mas por 10 vezes. Depende, cada pessoa é de um tipo, ou de um jeito diferente. O Gilson falou que, o Gil falou que faz sentido. Gilberto falou que faz sentido essa conversa que nós tivemos sobre ansiedade. Agradeço seu comentário. Eu convido você a agradecer nesse instante. Agradeço a Deus por mais um dia. Eu agradeço aos nossos antepassados pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Eu agradeço aos guias, mestres e professores pelos ensinamentos, pelo conhecimento. Eu agradeço a você pela presença, pelo tempo, pela troca, pelo compartilhar. Gratidão. Um excelente dia. Nós nos vemos aqui na quinta-feira, às 20 horas. Nós estaremos aqui novamente online para conversar mais sobre autoconhecimento e o caminho do equilíbrio interno. Então, se você conhece alguém que precise ouvir sobre autoconhecimento e o caminho do equilíbrio interno, que é onde a gente se equilibra indiferente das coisas que estão acontecendo fora de nós, encaminha para eles essa live e já chama para nossa próxima live, na quinta, às 20 horas. Eu vou mais tarde fazer um Reels não, Stories que fala, né? Para deixar marcadinho ali a data da nossa próxima live. Muito obrigado, até a próxima.